Ao longo das últimas semanas temos apresentado um documento do século II, a Carta a Diogoneto, que serve de inspiração para propor hoje a nova evangelização. E temos feito, como sempre, com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Um documento das origens que inspira quem quer ser evangelizador hoje. Exatamente, que nos traz a originalidade cristã, porque é isso que é a evangelização. Evangelizar é apresentar ao mundo as coisas na origem, como em Jesus Cristo se retomam e completam. E por isso foram tão determinantes desde logo. Exatamente, as coisas na origem, porque o Paulo disse original, não é? E eu peguei na palavra as coisas na origem, porque em Jesus Cristo retoma-se e completa-se a origem das coisas. Não é? E isto é que é fundamental. Não é um, digamos, algo de acessório que se possa pôr ou tirar como um emblema, agora sou cristão, amanhã nem tanto. Não. É retomar em Jesus Cristo a origem das coisas e completá-las em Jesus Cristo, o seu significado, a sua realização absoluta. E é muito interessante reparar como este autor que escreve a Diogoneto é um pagão de Alexandria do final do século II, apresenta assim. Portanto, ele está numa cidade, uma grande cidade, Alexandria do Egito era uma grande cidade, de muita gente, de muitas culturas, muitos povos, mas ali dentro do Império Romano e da cultura helenista, e ele sabe propor aquilo que, a partir de Jesus Cristo, ele tem como certo e como disponível para que a todos também possa servir. E neste último trecho que nós vamos ver, o que vem à tona é um tema que hoje também está muito presente, que é a relação, digamos, do cristianismo com o conhecimento, com a sabedoria. Trata-se de uma oposição, é uma ignorância em relação à sabedoria, ou é a verdadeira realização da sabedoria? É um trecho muito importante e o Paulo leia devagarinho, se me é permitido pedir, porque é muito importante e muito atual. Foram plantadas a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Mas não é a árvore do conhecimento que arruína, é a desobediência que arruína. Efetivamente, não há vida sem conhecimento, nem conhecimento seguro sem verdadeira vida. Por isso foram plantadas uma próxima da outra. Considerando o apóstolo São Paulo que esta força e censurando o conhecimento que se esforça por alcançar a vida sem obedecer à verdade, diz: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Ora bem. Ou seja, não é o conhecimento o problemático, pelo contrário, o conhecimento é bom, faz parte da natureza humana, mas a desobediência. A palavra obedecer, no seu sentido mais profundo, significa escutar. E há duas maneiras de nós progredirmos no conhecimento. É uma maneira fechada, em que nós já não escutamos e, de certa maneira, inchamos. De certa maneira, de toda a maneira, inchamos muito na nossa prosapia e no nosso autoconvencimento, e há um conhecimento verdadeiro que nos põe numa inteira e constante e cada vez maior disponibilidade para acolher, para escutar uma verdade que nós nunca possuímos, mas que nos vai possuindo a nós. Portanto, a desobediência é acabar com esta capacidade de escutar, de acolher, de nos abrirmos a um conhecimento verdadeiro e sempre maior, porque é maior do que nós. E onde nós próprios nos vamos conhecendo, porque somos conhecidos. Quando nós nos fechamos naquilo que já sabemos, ou julgamos saber, e ficamos assim inchados, por utilizar essa expressão de São Paulo, então o conhecimento destrói-nos a vida, porque perde aquilo que é o significado mais profundo da mesma vida, ou seja, a relação. Isto é muito importante. Talvez tenha dito isto depressa demais, mas é muito importante. Ou seja, conhecer sempre para amar mais, para escutar sempre, para acolher sempre. Uma novidade que nos supera sempre, que nos antecede e que é maior do que nós. Um conhecimento assim aberto é muitíssimo bom. É a nossa própria realização. Um conhecimento que se fecha em si próprio, que acha que já sabe, que corta, que desobedece no sentido que deixa de escutar, é um conhecimento que mata. Bem, e nós temos muitas concretizações negativas disto que eu estou a dizer. Descobertas espantosas e que acabaram por fazer mal e trazer mal, porque não se inseriram numa relação verdadeira com os outros, com tudo. Pelo contrário, quiseram impor-nos, deram-nos possibilidades de domínio, não nos fizeram crescer na partilha. Por exemplo, para falar em tempos mais recentes, a ciência, como nós chamamos na Europa ao movimento científico, sobretudo desde o século XVI, desde o século XVII, como interpretação, digamos, quantitativa da realidade,
matemática das coisas. Isto é bom, claro está, que deu ao universo uma estrutura e uma capacidade nossa de compreensão dos fenómenos muito acrescida. Foi belíssima a aventura científica. Agora, a sua deriva tecnocrática, quando muita gente começou a pensar, gente demais começou a pensar, então nós conhecendo as coisas, nós podemos aproveitá-las. E aproveitá-las através da técnica, e só porque podemos, independentemente de devermos ou não devermos, e utilizando mal conhecimentos que podiam ter sido utilizados no sentido positivo, no sentido bom, mas muitas vezes estragando. Bem, temos aí uma fatura ecológica tremenda para pagar, e no fundo trata-se de um conhecimento que derivou tecnicamente num sentido negativo, também podia ter derivado no sentido positivo, há técnicas boas, e que perdeu a relação com o conjunto, perdeu a relação com o meio ambiente, estragou o meio ambiente e põe em causa não só a nossa saúde de hoje, mas das gerações que seguem. É um caso típico de um conhecimento que perdeu a relação, tornou-se desobediente, deixou de escutar tudo aquilo que devia acolher. Num império que queria construir autonomamente. Exatamente. Portanto, o problema não é o conhecimento. O conhecimento é bom, mas o conhecimento é inserido numa relação. Portanto, um conhecimento que significa amor, porque amor é relação. Portanto, é o sentido do conjunto. É servir a todos. Imaginemos que nós acumulávamos um grande conhecimento, como agora dizemos um know-how, não é? Enorme, mas só para alguns, e com um grande receio que mais alguém soubesse, para, de certa maneira, gastarmos recursos naturais que são da humanidade inteira, em proveito só de alguns. Não é preciso ser mais explícito, bem não? Não é preciso falar ser mais explícito. Ou seja, o problema... E no mundo grego acredito que este tema fosse também muito pertinente, no mundo das ideias, no mundo da filosofia. Aí punha-se um outro problema, que era também um conhecimento... Isto porque é nesse contexto que esta carta é redigida, exatamente, não é? Mas e no mundo grego, conhecimento também se chamava gnose, não é? E daí veio a gnose, o gnosticismo, o conhecimento. Que, em alguns casos, se tornava muito negador do próprio mundo, da matéria. Ou seja, o verdadeiro conhecimento seria nós considerarmos puramente espirituais, num sentido muito vago do termo, e que a nossa salvação seria, enfim, eximirmos-nos e desligarmos quase completamente, e mesmo completamente, da materialidade do mundo, para ficarmos puros espíritos dentro de um espírito universal, de onde infelizmente teríamos saído. Isto não é cristão. Isto não é cristão. Porque o que é cristão, o conhecimento cristão, a gnose cristã, e esses homens de Alexandria, onde saiu esse texto, desenvolverão muito este ponto. Por exemplo, Clemente de Alexandria, que vem a seguir, é muito importante. Eles desenvolverão um conhecimento cristão em que certamente vamos expandindo intelectualmente tudo aquilo que nós pudermos adquirir, mas sem perder o significado relacional, digamos, amável e amoroso que o conhecimento deve ter. Para, por esse mesmo conhecimento, estarmos melhor com Deus, princípio de tudo, princípio sem princípio e fim sem fim de tudo, e depois com os outros, que necessariamente se têm que incluir num conhecimento que os sirva também. Conhecimento como dádiva. Portanto, há aqui uma descoberta da sabedoria cristã, de um conhecimento que se define, mais uma vez, como relação, como amor, e que só assim, não digo que se justifique, mas se realiza. Um tema marcou este debate no século II, marcou também ao longo da história a relação entre fé e ciência. Exatamente. E que marca também nos dias, como há poucos também claro, falava. Que não foi uma relação linear, não é? Mas o problema é que o conhecimento tenha significado, e o significado só pode ser relacional. O racional tem que ser relacional, a este ponto. Porque senão o conhecimento torna-se desobediente, quer dizer, deixa de ouvir. Obedecer é obaudire, em latim. Ouvir, escutar, audição. Quando o conhecimento incha, como diz em São Paulo, porque perde a relação, perde o amor, é um conhecimento destrutivo. E nós temos tido, infelizmente, na humanidade, realizações ou contrafações disto mesmo. Ou seja, um conhecimento que se tornou num poder que deixou de ser relacional, passou a ser egoísta, mesmo que fosse um egoísmo grupal, e se tornou imensamente destrutivo. A fatura ecológica vem daí. Pensando nesse desafio no interior da própria Igreja e no contexto da nova evangelização, em todo caso o conhecimento é preciso para desenvolver a nova evangelização. Absolutamente, mas isto quer dizer, olha, por exemplo, no campo da economia. No campo da economia, para irmos mais longe, não é? Ainda agora, aqui em Portugal, o presidente da nossa ACES, da Associação Cristã de Empresários e Gestores, escreveu um livro interessantíssimo sobre o amor como critério de gestão. Aquilo demonstra que todo o conhecimento que nós podemos ter da gestão e da valorização dos recursos e com certeza da obtenção de ganhos tem que ser repassado de uma relação positiva entre as pessoas, porque senão não funciona. Não funciona porque perde o melhor, que é exatamente a capacidade de aumentar um relacionamento positivo entre os seres humanos.
O que acontece, muito ligado ao movimento dos focolares, mas até já integrado na própria encíclica do Papa Caritas in Veritate, e depois, e sobretudo, na última que fez sobre o desenvolvimento. Aqui o Papa diz que a própria economia e a realização económica e social, qualquer uma que seja, tem que ser de relações positivas. Porque quando esquece essa relação positiva e a dimensão humana das empresas e da economia, esquece a si próprio no seu significado. E mesmo que ganhe alguma coisa imediatamente, vai perder tudo a médio prazo. Ora bem, são lições eternas essas do sentido global do conhecimento. E é introduzido, de facto, esse critério do relacionamento em tudo na vida. Também acredito na tarefa da nova evangelização que levamos por diante. Samuel, muito obrigado por ter estado connosco ao longo destas semanas. Encontrarmos-nos com esta carta ao Diogonete. Voltamos a encontrar-nos hoje os dias para outro tema da história. Sobretudo, outro tema da história que interessa e muito significado tem para o presente que vivemos.